aqui, pessoal, uma outra coisa importante. Nunca use uma citação para dizer alguma coisa no seu lugar. Quando você fizer uma citação, retome o ponto abordado. Explique por que ela é importante e no que você acha que o dono dela concorda com você. Sem isso, o texto vai parecer uma colcha de retalhos que não será bem avaliado pela banca. Ou seja, não adianta citar, é preciso que você conecte aquilo que você está dizendo àquela citação. Uma boa maneira de fazer isso é usando algumas frases, como por exemplo, em outras palavras, tendo isso em vista, isso tudo logo depois da citação, né? Sobre isso a gente pode comentar, reforça-se, além disso que isso, todas essas formulações vão ajudar a gente a se forçar a emitir um juízo sobre aquilo, a fazer uma pequena reflexão que explique para o leitor por que essa frase é importante para o nosso parágrafo. Então vamos ver aqui, pessoal, o que seria desaconselhável, ou seja, o que não se pode fazer. Vocês percebem que essa citação, além de ser enorme, lindíssima, mas enorme, ela ocupa o parágrafo inteiro. Então, já é um índice de que a pessoa está querendo dar uma enrolada, ou então que ela não sabe como dizer e achou que aquela citação muito bonita pode vir a calhar. Pessoal, percebam que isso dentro de um vestibular pode ser extremamente complicado, porque uma vez que nem todo mundo tem aquela memória afiada para lembrar de uma citação de todas essas linhas exatamente como ela é, a probabilidade é que uma citação desse tamanho seja uma cópia ou uma paráfrase rude dos textos motivadores. Então é uma outra coisa que vai sobressair para a banca. Eu não sei se eu pus aqui, mas uma outra dica em off seria: nunca coloque citações muito longas, isso pode te complicar e te deixar pouco espaço para dar as suas palavras no seu texto. Então vamos ler só para finalizar essa parte. Pode-se dizer que a educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar ao chefe de mina, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação, Nelson Mandela. Ou seja, um grande nome aí pra gente citar, principalmente quando o tema for preconceito racial e direitos humanos. Mas percebam que o parágrafo ele é basicamente todo ele a citação. Vamos ver como seria um exemplo do que seria aconselhável, supondo que isso aqui fosse, pessoal, um parágrafo. Bom, pessoal, vamos ver como seria isso se esse parágrafo fosse um parágrafo argumentativo com uma citação. Percebam como a citação está diminuída ali dentro, tá? Olha. Pessoal, vamos ver agora como seria uma versão aconselhável desse tipo de citação nesse exemplo. Então aqui eu redigi um parágrafo com conteúdos meus e só usei a frase do Nelson Mandela ali embaixo, mas é uma parte que não tinha tanto o juízo, é uma parte que ela vem depois de um por exemplo. Então é mais para dar um índice de um peso do Nelson Mandela. Percebam, pessoal, que eu disse logo na primeira dica que é sempre bom a gente não terminar um parágrafo com uma citação. Então, melhor ainda do que o que está aqui seria se isso estivesse no meio desse parágrafo. Contudo, como essa é uma frase que ela se encaixa bem no finzinho da argumentação aqui desse parágrafo, não seria um problema tão grande, principalmente se a gente retomasse isso ou um desenvolvimento disso no parágrafo seguinte. Então vamos lá dar uma lida nisso aqui. Acredita-se que a educação não apenas torna os indivíduos mais conscientes de sua realidade presente, quanto oferece a cada um a possibilidade concreta de atingir objetivos que vão além das perspectivas do círculo vicioso de seu grupo social. É por meio da educação que, por exemplo, um filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação. Então, é preciso sempre escolher nomes que sejam de fato pesados, tá? Então, assim, procurem não citar nomes de personagens, nomes de celebridades de 5 minutos, assim, nada contra eles não, mas talvez eles não tenham o mesmo peso que um Nelson Mandela, tá?